Sócrates uma vez disse: nenhum cidadão tem o direito de ser amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que seu corpo é capaz. E você que tá vendo esse vídeo deve achar que o homem que vos fala não tem propriedade suficiente pra falar desse tema, mas mal sabe você que eu saí desse palitinho aí que você vai ver aí na tela, essa vergonha, pra, no mínimo, alguma coisa aceitável. No mínimo, né? Alguma coisa. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer a mesma coisa, não só baseado na minha experiência, mas em várias coisas que são cientificamente comprovadas, e sair desse corpo aí geralmente de falso magro. Já tô julgando mesmo, não faço ideia de quem tá assistindo esse vídeo, mas a maioria geralmente é falso magro. Entretanto, todavia, vai ter sim alguns trechos que eu vou falar o que eu faria se eu fosse gordinho, ou se eu fosse ultra magricelo. Na verdade eu era ultra magricelo, né, mas enfim, a gente fica flutuando ali, quem é magricelo sabe, flutua ali entre aquele buchinho de verme e o mapa da fome, né? Por isso que eu te trouxe 4 etapas que você razoavelmente já sabe quais são, mas dentro de cada uma delas eu vou te falar alguma coisa que foge do óbvio. Esse aqui não é mais um vídeo que vai te falar, não, treine mais, coma mais, descanse mais, e aí você vai conseguir ter o físico que você quer. Lógico que você vai ter que fazer essas coisas, mas vai ser baseado na minha experiência, no que deu certo comigo, no que pode dar certo contigo, e eu fiz isso quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 21, então tipo, eu já madurei esses critérios aí há muito tempo. Dito isso, aí tu adapta na tua realidade e vê o que é melhor pra você. Primeiro tópico, comer. O tópico comer é o que causa mais polêmica, porque principalmente quem era magricelo igual eu, geralmente fica falando que come muito. Não, eu como muito, só que eu não engordo, mas quando você contar as calorias no fim da sua semana, quando você botar na ponta do lápis, na real você nem come muito assim. Às vezes você comeu um pratão no almoço, depois você só foi comer lá de noite. E no fim das contas, não, você não come tanto quanto você acha que você come. Se você não tá ganhando massa, é porque você não come. Ou melhor, porque você também não come tanta coisa boa. Mas mesmo comendo coisa ruim, no mínimo você ia ganhar gordura. Algum superávit calórico você ia atingir, não é possível, pô. Você não come tanto quanto você acha não, tá? Eu também falava essa baboseira aí. Lógico que nisso aqui eu vou me atentar mais a quem é falso magro e magricelo, porque era a minha área. Mas se você for gordinho, eu não recomendo que você faça o que eu vou falar agora, porque aí é outra realidade. Mas enfim, eu logicamente, sabendo que tinha que comer mais, simplesmente comecei a aumentar a única refeição que eu mais gostava de comer, que era o almoço. E eu não aumentava de forma extrema, tipo, caramba, eu como agora um prato, aí amanhã eu vou comer tipo 2 pratos. Não, eu nunca fiz isso. Eu aumentava um pouquinho a cada dia ou a cada semana. Quando eu ia ver, já virava parte do meu hábito, que juntava a melhor refeição do meu dia, que tinha carboidrato, proteína, gordura, junto com a fadiga do treino, que eu tinha treinado pesado. Então comer mais se tornou um hábito da minha vida e não foi nada doloroso, simplesmente era a melhor refeição que eu tinha. Se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. É a melhor refeição que você tem, tanto do ponto de vista de nutriente quanto do ponto de vista de prazer em comer, aí você vai aumentando ela aos poucos. Lógico, não vai fazer isso com doce ou com alguma coisa absurdamente gordurosa, tá? Tenha senso. Eu presumo que você tem o mínimo de senso, né? Eu poderia te dar aqui várias instruções sobre caloria, podia te falar alimentos específicos, podia te falar um plano de dieta, mas conhecendo o ser humano como eu me conheço, eu sei que vocês não vão seguir. Então, tipo, esse vídeo vai ser diferente de qualquer outro vídeo a respeito disso, justamente pelo fator ser humano. E eu sei que quando fica difícil, quando fica complicado, vocês não seguem. Então, simplesmente siga algo que é absurdamente fácil. Aumente aquela refeição que você já gosta de comer e que ela tenha no mínimo uma proteína, bicho. Se ela tiver no mínimo uma proteína, top. Comece a aumentar gradativamente, não faça nenhuma coisa absurda, não coma até você ficar parecendo que não consegue respirar, e é isso. Segundo tópico, treinar forte e direito. Comece esse tópico quebrando totalmente a ideia de que você precisa ir pra uma academia pra começar a treinar, principalmente se você for um moleque muito magro, porque há uma possibilidade de você não conseguir usar máquina nenhuma da academia. Acredite, é sério. Você vai usar aqueles pezinhos coloridos, não vai ser muito confortável pra você. E conhecendo o ser humano mais ainda, eu sei que o que não é confortável, você geralmente não toma como hábito, então você não vai ter consistência. Então você pode começar justamente como eu comecei, foi treinando em casa, o que é absurdamente lógico, tá? Você sabe muito bem como treinar cada parte do seu corpo, você sabe muito bem que a depender de qual flexão no chão você faça, você ativa mais o peitoral quando é mais aberto, você sabe que se você fechar o ângulo você ativa mais o tríceps, você sabe que se você fizer isso aqui com qualquer coisa pesada você vai treinar bíceps, mas treine pesado de verdade e procure saber como que faz as execuções. Quanto aos outros grupos musculares, abdômen você já sabe muito bem, é o clichê de sempre. Pernas, eu sugiro que você faça agachamento unilateral e veja se você tá sustentando bem. Se você tá fazendo mais de 12 repetições, aí você arranja uma mochila, coloca uns livros dentro, arranja alguma coisa que você possa colocar aqui na região do trapézio e fazer um agachamento livre, que aí você faz com as duas pernas. Panturrilha, qualquer batente você consegue treinar panturrilha, tá? Em pé, qualquer batente você treina panturrilha. Já sobre posteriores, a maioria dos exercícios que você vai fazer em casa para posterior de coxa vai ser focado em alongamento, então você também consegue dar uma melhorada, embora exista alguns exercícios mais focados na isometria, tipo
tipo aqueles exercícios de jogador de futebol, que também pode te ajudar muito. Já sobre a região das costas, latíssimo do dorso, trapézio inferior, você vai ter que usar uma toalha, muito possivelmente, ou fazer aquele exercício de Superman no chão. Tem várias possibilidades, velho. Dá pra treinar tudo em casa, principalmente se você ainda não treinou na sua vida, que é a melhor parte da vida. Você nem sabe, mas é a melhor parte da vida. É a melhor parte da vida de treinar, é a primeira vez que você tá treinando, tá? Porque você vai ganhar músculo de uma forma exponencial se você é magrelo e tá comendo direito, principalmente porque você também perde aquela gordurinha de falso magro. É a única vez na vida que você vai fazer isso, é nos primeiros meses ali que você tá treinando. Então é uma curiosidade que talvez você não saiba e deve te motivar um pouquinho também, né? Uma motivação nunca é demais. Dito isso, a intenção é que você treine para se sentir cansado razoavelmente entre a sexta e a oitava repetição. Fazer infinitas repetições aqui provavelmente não vai ser tão benéfico assim. Você precisa mostrar pro músculo que ele não é capaz de levantar aquele peso que você tá colocando em cima dele, mesmo que esse peso seja o peso do seu corpo, que na maioria das vezes vai ser peso pra caralho já. Qualquer estímulo faz diferença, cara. Não é tão difícil quanto você pensa. Eu vou deixar aí na tela como eu evoluí em razoavelmente 6 meses naquela época. Talvez você nem acredite, mas é sério. Esse corpo aí que eu evoluí em 6 meses nem é nada de demais comparado a hoje. Eu tenho muito mais maturidade muscular hoje e eu sou muito melhor hoje. Mas a diferença dele pro começo é absurda. E é só 6 meses, velho. Antes eu ficava fininho até em camisa apertada. Depois eu pelo menos ficava marcado em algumas camisas. Embora não passasse a maioria, então eu saía com elas meio amassadas. E falando em passar roupa, com as camisas Tech T-shirt da Insider, eu nem preciso mais passar nada, porque desamassa no corpo. Vocês não fazem ideia da maravilha que é botar uma camisa sem ter aquela chatice de botar ferro pra esquentar, pra deixar ela parecer que não saiu de dentro da garrafa. Isso que eu nem citei que não tem odor e também não desbota. Então corre lá no site, no primeiro link da descrição e do comentário fixado, que com o cupom GOLDME você tem 15% de desconto. Vai ver, tu finalmente evolui e para de comprar essas camisas descartáveis igual eu comprava. Tópico 3. Descansar os músculos com a cadência correta. Esse aqui tem tanta gente que erra que me dá agonia, mas tem maluco e maluca que acha que treinar o mesmo músculo todo dia vai ser benéfico de alguma forma e vai dar alguma vantagem. Não treine o mesmo grupo muscular todo dia. Isso não faz nem sentido. Principalmente no começo. Eu te diria para você voltar a treinar o grupo muscular, seja ele pequeno como o bíceps ou grande como o quadríceps, só quando a fadiga passasse. Beleza que a fadiga no começo é absurdamente longa. Mas se você quiser voltar antes, volta quando ela estiver quase acabando. Já que, principalmente se tu nunca treinou, quando você for treinar bíceps, você vai ficar tipo uma semana sem conseguir estender seu braço. Todo mundo já viveu esse evento canônico aí. E depois que a fadiga já não mais for constante, aí tu mantém um intervalo de razoavelmente 2 a 3 dias, a depender da intensidade que você tá treinando, pra você treinar o mesmo grupo muscular. Quarto tópico, manter constância. De verdade, né? Não seja ingênuo a ponto de achar que você vai conseguir cumprir uma rotina de treino do dia pra noite se tu mal planejou ela ainda e se tu nunca nem fez isso na tua vida. A maior burrada que você pode fazer é achar que você vai ter constância numa parada que você não planejou tão bem e que provavelmente nem vai de acordo com a tua rotina. Mas tu fez isso num pico de dopamina insano e aí tu acha que tu virou o David Goggins. Calma lá, parceiro. Tu não vai colocar um treino de flexões no teu dia perto de alguma refeição que você fez porque vai ser desconfortável e nem faz sentido. E isso já vai abrir margem pra tu não fazer. Ou tu também não vai treinar sem ouvir música se tu é uma pessoa que se sente altamente motivada enquanto você ouve música. Você tem que usar todos os artefatos da sua própria pessoa a favor do hábito positivo que você quer continuar. Se você quer treinar em casa, já coloca aonde você vai treinar, quando você vai treinar e o que você vai treinar. Se você fizer isso dias antes, por exemplo, uma semana antes, a chance de você ir lá e fazer realmente o que você planejou é muito mais alta do que você falar: não, eu vou lembrar de treinar. Você não vai lembrar de treinar, meu amigo. Planeje esse negócio, coloque isso escrito, coloque no celular, coloque alarme, faça alguma coisa, porque você não vai lembrar. A gente sempre procrastina as coisas, a gente não lembra de merda nenhuma. Além de que se você planejar uma semana antes, você vai fazer isso de acordo com a sua rotina. E aí você não vai meter o louco de colocar isso numa parte do seu dia que você tá muito fadigado, tipo pós-trampo. Não, eu vou treinar depois que eu trampar. Não faça essa maluquice não, tá? Treino na hora que você tiver mais disposto. É totalmente ilógico você achar que você vai conseguir colocar uma rotina absurdamente difícil, sendo que você nem faz isso ainda. A mais sofisticada criação de hábitos é aquela que se alinha à sua natureza. Então não vá contra a sua natureza não, tanto física, quanto mental, quanto psicológica, quanto de planejamento. Tá aí, ó. GOLDME Culturas. Eu sei que vai ter gente querendo entrar nesse mundo de musculação, seja na academia ou alguma coisa em casa mesmo, querendo saber qual que é o whey bom,
qual que é a creatina boa, qual que é o termogênico bom pra emagrecer, qual que é o pré-treino bom. Eu vou deixar uma lista aí na descrição pra vocês dos que eu já testei e dos melhores, principalmente sobre a creatina, que eu tomo todo dia, que é da Soldiers, e aí você já tem a melhor aí, baseado na minha experiência. Se você não acreditar em mim, aí o problema é seu. Tópico 6. Resumo da ópera. Coma mais na refeição que você tem mais propensão a comer e que de preferência tem mais proteína. Treine de forma intensa, não ao ponto de você fazer várias repetições ou ficar hiper suado, mas ao ponto do seu músculo ficar muito fadigado e o peso que você tá levantando não for tão absurdo a ponto de você se machucar e nem for tão fraco a ponto de parecer que você tá fazendo cardio. Descanse os músculos por no mínimo 3 dias, lógico, e manter a constância é mais sobre criar planejamento e deixar o ambiente facilitado do que esperar uma motivação absurda que nunca vai surgir, tá? Esse pico de dopamina aí de agora eu vou estudar francês, vou mudar minha vida 3 da manhã, só dura por 5 minutos. Você não vai conseguir não. Com esse resumo breve de como conseguir um físico no mínimo aceitável, eu acho que ficou claro alguns pontos que você pode possivelmente adaptar na sua rotina, a depender de qual foi a sua realidade, principalmente se ela é próxima da minha. Eu espero que você já tenha deixado o like e o hype aí embaixo, se você não é ingrato de não ter feito isso até agora. Aí na tela deve estar aparecendo algum vídeo que talvez te interesse também. E já sabe, né? O show tem que continuar. Gold.